Bom dia para todo mundo. Bom dia. dia. Bem-vindos à Eu aula. acordei animada hoje. Verdade, você acordar animada, né, Nicole? Não, mas tem motivo para estar animada. Isso. É bom, né, acordar animado assim. Daqui a pouquinho a gente começa a aula, então. Bem, pessoal, então hoje, sexta-feira, é o nosso segundo encontro nesta semana. E nós vamos continuar hoje a falar sobre o romance 20 Mil Léguas Submarinas. Vamos terminar, na verdade, a explicação sobre o contexto histórico e literário desse livro, que está indicado para esta etapa, com relação às avaliações, né? Como eu disse, em todas as etapas nós temos que ler um livro e fazer uma prova sobre o livro, né? No caso, será a avaliação 3, para dar tempo de vocês lerem. Então, o livro está lá na escola web, eu postei. Vejam se vocês conseguem acessar. Claro que o ideal é que você adquira o livro, né? Mas, para quem não puder comprar, eu disponibilizei na escola web. Inclusive, o livro está constando nos materiais didáticos, na lista Eu só fui tentar baixar naquele site que eu te falei. Eu fiquei 6 minutos tentando baixar e não consegui. O arquivo não deu. Vejam se vocês conseguem, então, baixar, né? Confiram aí, por gentileza. Então, deixa eu me... Eu vou retomar brevemente a explicação que eu havia feito na terça-feira, para a gente contextualizar. Pronto. Já conheceu alguém no apartamento, prédio, bairro novo? Oi? Já conheceu alguém nesse seu bairro novo? Não. A gente não conheci, mas conheci o barulho, né? Porque o pessoal fala muito aqui. É muito barulhento na redondeza, na vizinhança. Você sabe as fofocas dos outros. Ah, não, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo nem de saber das nossas próprias fofocas, nem das fofocas do Big Brother, então nem dá tempo. Bem, eu vou então relembrar que nós começamos na terça-feira a falar sobre o romance 20 Mil Léguas Submarinas, que é um romance no qual 3 tripulantes ficam presos dentro de um submarino. Isso é uma história que foi escrita lá no século XIX, há muito tempo, né? E por que essa história faz tanto sucesso? Porque é um dos livros mais lidos de todos os tempos, e sobretudo por jovens.
Porque Júlio Verne, o autor do livro, né, era um homem que gostava muito de ciência. E por gostar muito de ciência, criou livros de ficção baseados nos conhecimentos científicos que ele tinha. E ele, então, é considerado o pai, digamos assim, da ficção científica. O que é ficção científica? É um gênero de literatura ou de cinema em que se imagina um mundo no qual a tecnologia está muito mais avançada do que é realmente. Então, pode ser um filme de distopia, por exemplo, em que o planeta Terra foi tomado por alienígenas e precisa desenvolver algo, ou então, no caso, um vírus que se abateu sobre a Terra, ou então um monstro que foi criado em laboratório, ou mesmo uma cidade flutuante, coisas, né, como uma colônia na Lua, coisas que nós podemos presumir que aconteceriam daqui centenas de milhares de anos. Isso é ficção científica, né? É uma criação a partir de com base na ciência. Eu creio que vocês já viram algum filme de ficção científica, ou já leram algum livro sobre esse gênero. Alguém poderia dar um exemplo? Jogos Vorazes, Interestelar. Isso. Ai, qual que é o nome daquele negócio? Ah, esqueci agora, mas tem um que eu já vou falar. Então, nós temos vários exemplos de ficção científica, né? Um livro de ficção científica mais antigo até do que este aqui é o Frankenstein, né? A história do Frankenstein. A Lá história também, da criação do Frankenstein é triste, não do livro, mas a história da autora que escreveu baseando na vida dela, é triste. isso, é o Frankenstein da Mary Shelley, né? É um livro muito interessante, considerado o primeiro livro de ficção científica. Então, nós estamos falando desse gênero porque é um gênero extremamente popular, né, hoje em dia. E 20 Mil Léguas Submarinas, portanto, é um livro que está inserido num contexto em que o próprio autor escrevia sempre sobre temas ligados, por exemplo, a viagens à Lua. Isso não era algo que estava, digamos assim, na realidade dos cientistas, mas ele presumia a partir das suas observações. Então, é interessante observar, por exemplo, que na sua época, certos dados científicos ou certas invenções ainda não haviam acontecido, mas ele se antecipava e imaginava essas invenções científicas naquele momento. Quem havia feito muito isso também, quem havia feito muito isso também era o Leonardo da Vinci, lá no Renascimento, lá nos séculos, né, 16, 15, 16, 17, com a ideia das invenções das máquinas. Então, Leonardo da Vinci já imaginava, por exemplo, o avião. Lógico que não dava esse nome, eram máquinas voadoras que ele imaginava, né? Que isso só veio a se tornar realidade lá no início do século XX, com Santos Dumont e os franceses. Outra invenção que Leonardo da Vinci tinha na mente era o celular digital, esse celular que nós usamos, em que passamos o dedo, né? Ele já imaginava isso, claro, não com esse nome, mas como um aparelho em que você passava o dedo e a tela mudava, né? Mas como que seria
por exemplo, na visão dele, esse aparelho no qual você passa o dedo e a tela muda. Ele imaginava que as pessoas nobres, né, ricas, ficavam sentadas na frente, então, de uma tela imensa, né? E nessa tela havia coisas, informações, podia ser um livro, né? Podia ser qualquer que seja uma informação. As pessoas, então, ficavam sentadas ali e a partir do momento em que elas liam, né, os reis, as autoridades, passava o dedo assim na tela, naquela tela que era de imenso equipamento, então. Quando passavam o dedo nessa tela, fazia-se, então, um alarme embaixo, né, lá embaixo desse equipamento, e ficavam escravos lá embaixo, movimentando essa tela. Então, a partir do momento em que tinham essa indicação para mudar, eles faziam um esforço assim, e aí mudava a tela para outro lado, então novas informações apareciam. Mas vejam que já era uma imaginação que ele tinha sobre o tablet que nós usamos, sobre o celular digital e sobre os livros de Kindle, né, que você lê também pela tela. Mas o Júlio Verne, né, mais recente, que é lá no século XIX, chegou a fazer, então, algumas viagens na imaginação e pensou nos seus livros, como nesse 20.000 Léguas Submarinas, e pensou em algumas invenções científicas que aconteceriam. E, por incrível que pareça, ele acertou em muitos casos. Então, vamos observar alguns casos em que ele acertou. Num livro chamado Da Terra à Lua, que é uma viagem à Lua, né, ele imaginou 3 tripulantes a bordo de uma cápsula chamada Columbiad, disparada por um gigantesco canhão em algum lugar da Flórida em relação à Lua. Então, veja, ele está imaginando um foguete, né? Num contexto em que não havia foguetes, que essa cápsula é uma cápsula, né, que é disparada por um canhão. Então vejamos que 104 anos depois, lá nos anos 60, né, a façanha era finalmente realizada por uma das missões da Apollo. Então uma primeira premonição, digamos assim, do Júlio Verne. Então, quais são as semelhanças entre da Terra à Lua, que é esse canhão, essa cápsula, e a missão Apollo 11, que realmente aconteceu lá em 1969, pela NASA? Vejam que é muito parecido. O foguete do Júlio Verne tinha dimensões de 4,8 metros de altura e 2,7 metros de diâmetro. Já, né, o foguete da Apollo 11 tinha dimensões de 3,7 metros e 3,9 de diâmetro. O tempo de voo, né, gastado para chegar até a Lua, para o Júlio Verne, seria 97 horas, 13 minutos e 20 segundos. E o tempo que realmente foi gasto foram 103 horas e 30 minutos. Então, quase que ele acertou. Isso numa época em que nem havia, né, o foguete. O local de lançamento que ele imaginou seria a Flórida, um estado dos Estados Unidos. E foi realmente na Flórida, nessa latitude de 28 metros. O nome da cápsula que ele imaginou era Columbiad. E o nome do módulo de controle que realmente foi enviado teve o nome de Columbia. Os integrantes a bordo que Júlio Verne havia imaginado eram 3, e realmente foram 3 os integrantes a bordo, né, dessa missão, da primeira missão à Lua, que é Apollo 11. Então vejam que ele conseguiu prever muitas coisas que realmente aconteceriam muito tempo depois.
No caso de 20 mil léguas submarinas, como nós vimos na aula passada, ele imaginou um submarino chamado Nautilus. O que aconteceria nesse submarino? Alguns tripulantes estavam naufragando, né? E eles foram resgatados por esse submarino. E eles vão ficar lá dentro e viver, claro, uma série de aventuras. Mas naquela época não havia submarino ainda. Então, foi uma invenção que ele fez e que depois se provou realidade. Então, o que acontece aqui? Conta, no caso do Capitão Nemo, né, que é o protagonista, um submergível capaz de chegar a grandes profundidades com autonomia de várias horas. Porque um grande desafio era fazer com que as pessoas ficassem dentro do mar e sem precisar de que o equipamento em que elas estivessem tivesse relação com a superfície. Então, geralmente, a pessoa mergulhava, mas ficava presa por alguns canos que levavam até a superfície, lá o ar era injetado, né? Então, no caso do submarino, não haveria esse ar, digamos assim, essa necessidade de ficar preso à superfície. Então, desse modo, a pessoa poderia ficar muito tempo lá embaixo e numa grande profundidade, sem precisar do ar lá de cima. Esse ar teria que ser armazenado, né? Então, em 1954, os americanos constroem um submarino com características semelhantes àquelas que foram descritas por Verne e dão a ele o nome de Nautilus, em homenagem ao próprio Júlio Verne. Então, claro, ele ganhou póstumamente, ou seja, depois já de tempos morrido, ele ganhou essa homenagem com o batismo desse submarino com o nome de Nautilus. Então, quais são as semelhanças entre o Nautilus que o Júlio Verne imaginou e o Nautilus que realmente foi inventado quase 100 anos depois? Ele utilizava o combustível praticamente inesgotável. Então, para ele, haveria um combustível que não se esgotaria, que, portanto, não era preciso ir à superfície. Com relação ao Nautilus de verdade, ele é movido a energia nuclear. A tripulação do Nautilus, do Júlio Verne, respirava ar comprimido, armazenado em cilindros de metal. Já no Nautilus de verdade, havia reservatórios de ar que garantiam longas horas debaixo d'água. No caso do Nautilus I, uma câmara estanque possibilita os mergulhadores saírem do submarino, mesmo submerso. Possuía janelas para observação. O Nautilus de verdade também possui janelas para observação. E também essa câmera, né, estanque, ela permite que você saia do submarino e vá nadar, sem que a água, claro, transborde e encha o submarino. Vejam que possuía em seu interior biblioteca com vários volumes, coleção de artes valiosas, o Nautilus do Júlio Verne. O Nautilus de verdade, 20 anos depois, foi transformado em um museu. Então, nós temos aqui várias semelhanças entre a imaginação do Júlio Verne e a realidade. Outra invenção que ele teve foi Robo, o Conquistador, né? Então, vejam que é um navio. E esse navio realmente veio a acontecer depois. Como era esse Robo do Júlio Verne? As formas se assemelhavam a um grande navio e mantinham-se no ar por meio de 74 pás giratórias. Essas hélices eram movidas por motores elétricos. Verne dava a letra de que o futuro da aviação era um aparelho mais pesado que o ar.
décadas depois, eram inventados o avião e o helicóptero. Então, vejam que ele já imaginava uma espécie de submarino, mas que voaria, né? Aliás, uma espécie de navio, desculpa, que voaria. Isso já é uma visão que ele teria de como seria o avião. E quais são as semelhanças entre o albatroz, do Júlio Verne, e o helicóptero, que foi inventado realmente lá por volta de 1937, já que o avião é de 1907. O princípio do funcionamento do albatroz seria mantido no ar pelo giro de pás alimentadas por um motor. Então, seriam pás que ficariam girando. E o fato de girar, né, faria com que ele tivesse a possibilidade de ficar flutuando no ar enquanto essas pás giravam e ali se manter. Vejam que, no caso do helicóptero, o princípio é similar, porém, usa um rotor, uma hélice na cauda, né, que é disposta verticalmente para direcionar a aeronave e impedir que ela gire sobre o próprio eixo. Então, o fato de ser vertical faz com que essa aeronave consiga se manter no ar, mas sem girar no próprio eixo, ou seja, sem ficar rodando, assim, rodopiando no ar, e consiga se mover. Então, esses foram exemplos de como Júlio Verne conseguiu, já no seu contexto, antecipar algumas invenções da ciência. E nós podemos pensar quais foram as grandes invenções da ciência, na opinião de vocês, qual a invenção da ciência mais impressionante? Houve muitas invenções e sempre tem havido, né? Mas algumas impressionam. Oi? É difícil escolher uma só. Tem tanto que a gente ainda não descobriu. Você escolher, tipo, 20 mil para poder ser justo. Sim, exatamente. Nós temos grandes invenções como o celular, né? Que você consegue conversar com alguém tão distante sem que haja nenhuma fiação que o ligue a essa pessoa. Temos o próprio foguete, né, que permite os satélites, inúmeros, a TV a cabo e várias outras invenções científicas que marcaram o nosso tempo. Mas como nós, principalmente vocês que são muito jovens, vocês já nasceram com a ciência, né? Vocês já nasceram com as invenções mais importantes tendo sido feitas, talvez você não tenha tanta dimensão da importância e da diferença que essas invenções fazem, né? Por exemplo, quando não havia a internet, nós imaginamos que seja algo que sempre existiu, mas a internet não era algo muito comum no Brasil, lá na época em que vocês estavam pensando em nascer. Por quê? A tecnologia da internet era muito rara, né? E a internet era ligada ao telefone e demorava muito para a conexão acontecer, e quando acontecia, caía muito rapidamente, né? Era muito fácil cair, e depois você tinha que novamente tentar conectar, e aquilo demorava muito. Às vezes, você tinha que baixar um arquivo de 5 megabytes, 10 megabytes, e aquilo durava horas e horas. Eu lembro que eu punha um arquivo para baixar quando eu ia deitar de noite e esperava até no outro dia seguinte para baixar, ou chegava no dia seguinte, não havia conseguido baixar ainda, ou às vezes chegava a tal porcentagem baixado e caía a conexão. Então era muito frustrante. Hoje você consegue baixar um arquivo assim em poucos segundos. É uma diferença muito grande, sem contar as possibilidades de conversar, né? Conversar pela internet
era algo muito, muito raro também, né? Sem contar que não havia ainda as redes sociais. O contato entre as pessoas, por meio de redes sociais, se dava apenas por meio das chamadas salas de bate-papo, que eram salas virtuais, em que as pessoas conversavam, mas sem que elas possuíssem o seu perfil. Era simplesmente uma espécie de e-mail coletivo. Então, nós temos grandes invenções científicas que marcam o nosso tempo e nos possibilitam, né, uma interação muito melhor. Bem, então, sobre esse livro, que você já tem disponível, podem começar a ler, porque vai ser cobrado na nossa terceira avaliação. Nós fizemos uma avaliação, né, avaliação global, teremos uma segunda avaliação, e na terceira é que questões sobre o livro serão cobradas. Então, vocês terão um tempinho para ler esse livro que está disponível na Escola Web. Basta vocês irem lá em posts e baixarem o livro. Bem, eu vou agora compartilhar outro arquivo, só um minutinho, referente a uma outra atividade. Vocês podem olhar na Escola Web que eu lancei as notas da primeira avaliação que vocês fizeram, que foi uma avaliação diagnóstica. Está com as notas já lançadas, ok? Então, essa avaliação diagnóstica, a primeira que vocês fizeram no início do ano letivo, eu vou até encontrá-la. Então, pessoal, vocês fizeram essa avaliação diagnóstica, né? Que tinha valor de 5 pontos, somando todas as questões. Então, aqui nós temos as questões de língua portuguesa, para vocês se recordarem, né? E a gente fazer, então, brevemente uma correção. Vejam que na primeira questão, nós temos um texto que, na verdade, é um texto imagético, ou seja, um texto não verbal. O texto não verbal é aquele que não apresenta palavras, apresenta apenas imagens, que são também um texto. A imagem também é um texto, uma vez que você pode interpretá-la. Então, observamos aqui, nessa imagem, que nós temos a figura da morte, né? A representação, claro, da morte personificada, e essa morte faz com as mãos um gesto de coração, né? E essa morte tem atrás dela toda uma destruição, uma cidade destruída por canhões, por foguetes, etc. E o que nós vemos aqui, então? Através da linguagem não verbal, que pode, muitas vezes, surgir como principal recurso de comunicação em uma charge, o chargista Nani faz referência ao seguinte evento motivado por conflitos religiosos. Então, qual desses eventos foi motivado por conflitos religiosos? A guerra no Afeganistão, vejamos, os ataques a 11 de setembro nos Estados Unidos, o conflito entre Israel e Palestina, a violência nas cidades do Brasil ou mortes em decorrência da Covid.
Bem, nós já podemos eliminar as opções que não tratam de conflitos religiosos, né? No caso, por exemplo, as mortes por Covid não são conflito religioso. As violências nas cidades do Brasil não são, em regra, causadas por conflitos religiosos. Podem ser, mas não são, de forma geral. O conflito entre Israel e Palestina é um conflito motivado por razões religiosas. Por isso nós temos aqui a morte com um símbolo de amor. É como se fosse essa guerra é por uma guerra de amor, né? Uma guerra em prol de algo benéfico a um grupo. Os ataques a 11 de setembro nos Estados Unidos e a guerra no Afeganistão podem ter uma base religiosa, mas não é eminentemente um conflito que se deu por razões estritamente religiosas. Há outras razões envolvidas. Então, a resposta para essa questão, o que é representado nessa imagem é o conflito entre Israel e Palestina. Agora, na questão 2, pergunta-se o seguinte: na oração, sei que vai chover, mas não quero levar minha capa, essa conjunção mas indica o quê? Uma adição de elementos que reiteram o que foi dito anteriormente? Bem, mas não reitera. Para reiterar, teria que ser portanto, né? O mas provoca o quê? É uma contraposição de ideias. Vai apresentar uma ideia contrária ao que foi apresentado anteriormente. Então, a segunda opção é que é correta, porque as outras não são consideradas posições adequadas. Nessa questão 3, temos aqui uma questão adaptada do Enem. Nós temos uma informação sobre o send later, que é como se fosse um e-mail com hora programada para ser enviado, né? Então, nós temos aqui algumas informações sobre esse e-mail, e nós temos aqui a seguinte questão. Considerando-se a função do send later, o objetivo do autor do texto é... Então, vamos ler o texto rapidamente. Nem sempre é interessante mandar um e-mail na hora. Há situações em que agendar o envio de uma mensagem é útil, como em datas comemorativas ou quando um e-mail serve para lembrar o destinatário de algum evento futuro. O Thunderbird, o ótimo cliente de e-mail do grupo Mozilla, conta como extensão para esse fim. Trata-se do Send Later. Depois de instalado, ele dá um item no menu de criação de mensagens, que permite marcar o dia e a hora exatos para o envio de e-mail. Só um ponto negativo: para atingir que a mensagem seja enviada na hora, o Thunderbird deverá estar em execução, senão ele mandará o e-mail somente na próxima vez que foi rodado. Então, o que nós temos aqui nesse texto? Nós temos o que? A eliminação de entraves no envio da mensagem? Não. Nós temos a viabilização da aquisição de conhecimento especializado pelo usuário? Também não. Permitir a seleção dos destinatários a textos enviados? Também não. Qual é a função aqui? É divulgar um produto ampliador, né, da funcionalidade de um recurso comunicativo. Então, estou aqui neste texto divulgando que esse recurso amplia as funções tradicionais do e-mail que nós conhecemos. Então, essa é a resposta correta para essa questão. Temos agora aqui uma outra questão. Assinale a alternativa que analisa adequadamente a situação de ensino representada. Nós temos aqui, então, um professor, né, em sala de aula, que diz: aí, negada, nós vai estudar português assim. Então, e os alunos ficam sem saber o que está acontecendo. Então, qual é... o que representa adequadamente essa situação no texto? A situação interlocutiva, por ser informal, justifica a utilização da variação utilizada pelo professor? A variação linguística a ser ensinada na escola tem que estar adequada à região? As variações da língua portuguesa devem ser igualmente estudadas na escola, pois são imprevisíveis as situações de comunicação? É essa a resposta correta. Porque uma vez que as situações de comunicação que nós vivenciamos são inúmeras, é importante que essa comunicação
na escola, também adote essas formas de interação que nós utilizamos no dia a dia, para que a escola não fique distanciada da nossa realidade, né? E, finalmente, nessa questão aqui, houve uma espécie de pegadinha, porque na oração sei que vai chover, logo quero levar minha capa, a conjunção, né, a conjunção mas indica. Então, se houvesse a conjunção mas a conjunção é logo. No caso, nós temos uma mesma questão que aparece na questão anterior sobre essa conjunção mas. Porém, a conjunção logo, no lugar da conjunção mas, indica o quê? Na verdade, uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente na oração. Bem, nos próximos dias, nós apresentaremos a correção daquele exercício que vocês fizeram, daquele exercício que vocês fizeram valendo meio ponto. Essa nota do exercício de meio ponto, eu vou agregar à nota dessa prova, ok? Para que aí ajude aqueles alunos que não obtiveram uma nota satisfatória nessa primeira avaliação. E depois eu vou fazer... Qual exercício? Oi? Qual exercício? O exercício que eu passei para vocês já tem um tempinho. O exercício que vocês me enviaram. Você não enviou? Agora eu não lembro se eu enviei ou não. Porque eu vou conferir. Passou antes. Eu vou conferir, porque foi logo no início do ano letivo. Eu vou conferir quem não enviou, que é um exercício no valor de meio ponto. Ok? Pessoal, nós temos mais uma aula hoje. Na outra aula, eu vou fazer a chamada e vou também voltar ao estudo, né, do texto literário com algumas questões para nós fixarmos mesmo o que nós já aprendemos a esse respeito, ok? Então, nós temos, acho que é o penúltimo horário, se não me engano, e a gente retorna com essas explicações. Então, até daqui a pouco e tchau para todos.